Boa noite a todos. O Vanim já deu metade da minha palestra já, o que ele falou aqui. É justamente isso que a gente vai abordar, né? Quando a gente vai falar de honrar pai e mãe, a gente vai entrar muito na família, como está a família hoje, os problemas da família e como a justiça divina, ela, na sabedoria de Deus, inverte o jogo e coloca a gente que estava numa posição, em outra posição, para poder ver melhor o outro lado, depois inverte de novo. E a gente pode assim ir trabalhando e julgando e nos aperfeiçoando e cada vez mais seguindo para essa evolução. Então, quando a gente fala, né, honrar pai e mãe, esse foi um dos mandamentos que Moisés trouxe, né, há 1500 anos antes de Cristo, quando veio que se estabelecer, a gente pode chamar o primeiro código civil do planeta Terra, ou seja, um conjunto de leis para tentar deixar aquela sociedade com aqueles costumes daquele tempo, mais próximo a leis de convívio, ou a leis de fraternidade, ou a leis de progresso social, progresso moral. Então a gente vai ver, são 10 leis, né? Então Moisés recebe a tábua com os 10 mandamentos escritos pelos dedos de Deus em aproximadamente 1500 anos de Cristo. Então a gente pode dizer que Moisés aí foi um psicógrafo, nos primeiros psicógrafos, na verdade não foi ele que psicografou, mas teve acesso, né, à obra de Deus, que colocou naquela época, 3.500 anos atrás, 10 coisas que deveríamos seguir para ter uma sociedade um pouco melhor. Se a gente for levar em consideração esse povo, há 3.500 anos atrás, era um povo ainda muito rudimentar. A lei que valia naquela época era a lei do olho por olho, dente por dente. Então, se fez comigo, você me deu o direito de eu fazer a mesma coisa com você. E pessoas que não tinham a noção nem a concepção da vida após a morte. Eles não tinham a ideia que o corpo morria e que o espírito continuava. Ou isso não era muito bem definido ainda para aqueles padrões. Então, quando Deus escreve aqui honrarás o teu pai e tua mãe para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Por que escreveu isso? Por que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe para viver muito tempo aqui na Terra? Era a concepção, era a maneira com que aquele povo poderia entender. Que honrar o pai e a mãe seria para ele uma coisa que daria uma gratidão muito grande, uma vida longa. Mas como eles não tinham concepção da vida depois da morte, se falasse, honrar teu pai e tua mãe para que você possa evoluir, depois que você morrer, o teu espírito, aquilo era uma coisa que não tinha sentido para a época. Então se colocou de uma maneira que se fazia sentido. Se a gente parar e olhar esses 10 mandamentos, imagina, isso aqui há 3.500 anos atrás. Isso foi necessário para a sociedade daquela época. E olha, desses 10 mandamentos, quantos deles são necessários para a nossa sociedade hoje, tá? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Então tentar estabelecer que a presença de um único Deus. Naquela época as pessoas eram politeístas, acreditavam em diversos deuses. O Deus da guerra, o Deus do vinho, o Deus do fogo, o Deus da reprodução e etc. Então os mandamentos falam que não, que existe um único Deus. E a gente tem que crer e seguir, né, o que esse ser supremo, né, o Criador de tudo, determina para a gente. Não tomar em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por que tomar o seu nome em vão. Então esse Deus, a gente deveria respeitar ele e não ficar o tempo todo citando o nome de Deus em coisas que não deveriam acontecer. E isso é um vício que a gente tem até hoje, né? Santificarás o dia de descanso. Então os 10 mandamentos de Moisés foi lá o primeiro código do trabalho. Tá? Então dizer numa época de escravidão, uma época que as pessoas trabalhavam sem parar até morrer. Não, que eles tinham o direito de descansar uma vez por semana. O nosso corpo físico precisa do descanso para repor as energias, para recuperar dos estragos que são feitos durante os dias de trabalho. Né? Então, dizer que a gente tinha esse direito do descanso. A gente deve honrar o pai e a mãe. Né? Que é o que a gente vai abordar agora sobre isso, a importância disso e o que significa isso. Não matarás. Né? Então, a gente vê hoje, né, a banalização da vida. Né? A vida vale um par de tênis, a vida vale uma carteira com R$100, né? Então se mata por qualquer coisa, né? E não se leva em consideração que a vida é um dom que nos foi dado e como não foi a gente que deu a vida a ninguém, a gente não tem o direito de tirar, não cabe a nós o direito de tirar a vida de ninguém. Não cometerás adultério, não furtarás,
não dirá falsos testemunhos contra o teu próximo, ou seja, não contar mentira, né? Não cobiçará a casa do teu próximo, então não ter inveja. Não cobiçará a mulher do teu próximo, então não ter inveja da mulher do teu próximo, evitar o adultério, evitar de roubar, evitar de matar, dizer, coisas que naquela época eram necessárias para a sociedade, mas que 3.500 anos depois ainda continuam sendo necessárias para a nossa sociedade, as mesmas coisas, olha, não mate, não roube, não tenha inveja, não cobice o que é do teu irmão, do teu vizinho, não cobice a mulher do teu vizinho, né? Coisas que isso vale até hoje. Então isso quer dizer o quê? A nossa sociedade evoluiu, mas não evoluiu tanto assim, né? Uma lei que de 3.500 anos atrás faz sentido para a gente ainda, né? Então a gente tem que pensar, a gente tem que parar para raciocinar e tentar fazer com que essas leis não tenham mais sentido. Um dia não vai ter mais sentido isso, não matarás, não furtarás, um dia não vai ter necessidade de fazer isso, né? Então, mas ainda faz sentido para a gente. A gente ainda está avançando. Vamos falar então do honrai, né? Honrai o teu pai, honrai a tua mãe. Quando a gente fala de pai, quando a gente fala de mãe, a gente fala de família. Então, o que está acontecendo com a nossa família hoje, que a gente vê tantas crianças rebeldes, tantos pais rebeldes, tantas famílias desconectadas, filhos, pais, né, e mães totalmente desconectados, que se perdeu o vínculo, a coesão da família, e qual o resultado que isso vai ter depois, né? Então, uma família, ela tem um início, né? Um casal que se conhece, um casal que namora, que faz os seus planos, e dentre esses planos, muitas vezes, o plano da continuidade, né? Da continuidade biológica, de ter filhos, de ter descendentes, né? Então, muitas vezes a gestação ela é um ato planejado, mas muitas vezes não é um ato planejado. Então, a sociedade ela já inicia muitas vezes uma falta de um planejamento, né? E eu vejo muito no consultório, quando eu atendo gestantes ou quando eu atendo criancinhas, bebezinhos, eu sempre faço duas perguntas para as mães. A gestação foi planejada? E a grande maioria delas fala para mim que sim. Fala sim, foi planejado, a gente planejou, a gente quis engravidar, era isso que a gente queria. Ótimo, então começou bem, né? Aí eu faço uma segunda pergunta. A maternidade foi planejada? Porque uma coisa é você planejar para engravidar. Ótimo, engravidou. Outra coisa é 9 meses depois, não está grávida mais. Você é mãe, está com o bebê nos braços, você planejou para ser mãe? E a grande maioria me diz, não. Eu achava que era mais fácil, eu acho muito difícil, ninguém me falou que era tão difícil assim, realmente é muito difícil, eu não tenho tempo para fazer nada, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, meu marido não me ajuda, eu tenho que fazer tudo sozinha. Então você vê o quê, né? Começa com um certo planejamento, mas a partir de um certo momento esse planejamento acaba se esvaindo. E planejar para engravidar é fácil, o difícil é planejar para ser mãe, o difícil é planejar para ser pai, porque isso é a família, né? Isso está lá. Então a figura da mãe, a importância da figura da mãe nos primeiros meses de vida, hoje em dia a gente vê o quê? A mãe planejou para engravidar, mas não planejou para ser mãe. Ela está esperando dar os 5 meses para voltar a trabalhar. Porque daí ela pode trabalhar, vai deixar a criança com alguém para cuidar, que agora pode retomar a vida dela. Quando não consegue voltar para trabalhar, se frustra. Ou quando está em casa de licença cuidando da criança, se frustra. Se frustra porque agora que ela é mãe, ela não pode desenvolver a carreira dela. Ou se ela opta em desenvolver a carreira dela, ela se frustra porque daí ela não pode ser mãe. Então acaba entrando num dilema muito grande, né? O pai nessa história toda está sempre ocupado, trabalhando o tempo todo para poder suprir a família, para poder levar, né, os bens materiais, né, o material de que a família necessita, e está a criança. Como o Vanin disse, né, os primeiros mentores de um espírito são os pais. Quando a criança é pequena e precisa da educação dos pais, dos limites que os pais dão. Encontram normalmente o quê? Pais ausentes, pai ausente, porque trabalha demais, porque cada vez precisa de mais matéria, ele pensa que cada vez precisa de mais matéria para suprir a família, um carro novo, uma casa maior, uma roupa melhor, uma viagem melhor, e etc, etc. Então está sempre ausente. Quando está presente, está sempre cansado e não tem tempo. A mãe, com os seus conflitos, está sempre cansada, não vê a hora do marido chegar para entregar a criança nas mãos do marido e falar, agora cuida que o filho é teu, que eu vou descansar. Então aquela criança fica de lá para cá, crescendo num ambiente sem limites, num ambiente onde muitas vezes, quando eu pergunto para as mães, quem é que manda na tua casa? Elas me respondem, é o meu filho. Então a criança que detém o domínio da casa como um todo, uma família então que cresce desorganizada, que cresce desorientada, e depois lá na frente aquela criança que cresceu sem limite vai ser o primeiro a apontar o dedo para vocês, pais, para vocês mães, para mim, que sou pai também,
e dizer, olha, por culpa disso eu não sou feliz, por vocês eu não sou feliz, por causa de vocês, que vocês não cuidaram de mim. Quer dizer, e o honrar o pai e mãe foi por água abaixo, né? Então, a família ela tem que começar como uma estrutura. A célula familiar já é uma prova de evolução. Quando no livro dos Espíritos é perguntado, né, sobre a família, os Espíritos respondem, a família, a célula familiar é um ponto grande de evolução. Se não existisse evolução, a sociedade certamente involuiria, andaria para trás, né? Então a família ela é um ponto importante. Se você for comparar com os animais também têm família, mas uma família de curto prazo. Até o filhotinho conseguir tocar, se alimentar e andar, ele já vai abandonar a família e vai tocar a vida dele, né? A família humana ela é mais coesa, ela é mais junta por muito mais tempo. Nós como pais temos uma missão muito importante de cuidar dos nossos filhos e orientar os primeiros passos. Então é muito importante conversar com os jovens sobre a família, sobre o que é a família, não é só engravidar, né? A família é mais um que chega, mais um que vai tomar tempo, vai tomar espaço, e a gente tem que estar pronto para isso. Se a gente optou em ter filho, a gente tem que doar do nosso tempo para o filho. Muitas vezes deixar o futebol, deixar a televisão, deixar o churrasco com os amigos para cuidar do nosso filho. Afinal de contas, se foi planejado lá no começo, né? A gente mesmo fez esse planejamento. Aí a gente vê muitas vezes a mãe, como eu falei para vocês, né? Não estou pronta para a maternidade, é muito difícil ser mãe. Ninguém me contou que era difícil ser mãe, ninguém me contou que doía o peito da mamar, ninguém me contou que a criança ia me sugar o tempo inteiro, ninguém me contou que eu ia ficar sem dormir o tempo inteiro para cuidar da criança. Mas olha como o mundo é perfeito, né? A mãe, ela nasce com um conhecimento que nos foi dado de presente. Ninguém precisa ensinar você a ser mãe e ninguém precisa ensinar você a ser pai, porque a gente nasce com uma coisa chamada instinto materno e um instinto paterno. Um dos instintos mais fortes presente nos animais e no ser humano, né? O instinto maternal, ela nos foi dado por Deus como um presente, inerente a todos os animais. Quer dizer, todos os animais têm o instinto da maternidade. Todos os animais que são seres que têm uma menor capacidade mental que a gente, sabem cuidar dos seus filhotes. A gente, que é o mais inteligente, não vai saber? Então essa desculpa não cola. Dizer que não consegue ser mãe, não consegue ser pai, essa desculpa não cola. Está muito mais eu não quero ou não é conveniente para mim ser mãe ou ser pai nesse momento, do que não saber cuidar, né? O instinto nos foi dado por Deus, né? E o instinto nos foi dado para os animais, foi dado para os seres mais evoluídos. Se a gente pegar lá na selva, a tribo indígena mais evoluída que tem, que não consegue ter nada do que a gente tem, a mãe tem o instinto da maternidade e sabe cuidar do seu filho. Né? Segundo a sociedade, o que prega aquela sociedade, sabe cuidar do seu próprio filho. Imagina a gente, né? Imagina a gente. Então, olha só o que a Gênesis fala para a gente. O instinto materno é o mais nobre de todos. Por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Então, Deus confia para a mãe, confia para o pai aquele novo ser que vai habitar a terra, que precisa ser educado, que precisa crescer, que precisa evoluir, que precisa se aprimorar, e é dado para a família cuidar, tá? Para a família terrestre, para a família carnal, pai, mãe, tio, tia, vô, vó, família aqui na terra, tá? Então a mãe e o pai, ela recebe um presente com alto grau de responsabilidade. Cuida desse teu irmão aqui, ó. Eu, Deus, vou confiar a você os cuidados desse teu irmão. Então, uma responsabilidade muito grande. Quando a gente tem nos nossos braços uma criança, não é uma criança que a gente tem que cuidar quando pode, ou dar uma educação mais ou menos no tempo que sobra. É uma responsabilidade muito grande, que nos foi confiado essa criatura, para que a gente possa educar essa criatura. Imagina depois que a gente morrer, depois que a gente desencarnar, quando a gente se encontrar com a nossa consciência, e a consciência perguntar para a gente assim: o que fizeste com o irmão que estava sob seu cuidado? E a gente parar para ver daí tudo que a gente fez de bom, tudo que a gente fez que não foi bom, toda a atenção que a gente deu, toda a atenção que a gente deixou de dar, e o resultado final, né? Aquela criança que daí cresceu, virou um adulto, e a gente tem grande responsabilidade no adulto que vai virar aquela criança, né? Então, a responsabilidade da família é algo muito além do fato de ter um filho, tá? De ter mais uma pessoa vivendo naquela família. E o pai, né? A gente fala de mãe. O pai tem responsabilidade? O pai tem responsabilidade. O pai
tem uma responsabilidade diferente da responsabilidade da mãe. A mãe tem a responsabilidade da sobrevivência. A mãe produz o alimento da criança. Então, a responsabilidade da sobrevivência, do primeiro afeto, a formação da primeira personalidade, é um ato muito particular da mãe. O pai, ele entra como um membro adicional na família para dar suporte para a mãe, dar suporte para a criança e ajudar no crescimento, né, na felicidade da família. Mas, inicialmente, a responsabilidade ela é realmente da mãe. Numa segunda etapa de formação da personalidade, o pai é muito importante. O pai educa pelo exemplo, a mãe educa pelo exemplo, o pai pela austeridade, a mãe pelo carinho, uma família que cresce, harmônica. Então, a figura do pai é muito importante. O pai tem aquela figura assim, STF, Superior Tribunal Federal. Meu filho, isso eu não sei se pode, vamos lá falar com teu pai? Então, aquela instância máxima da família. Isso é muito importante. A criança ela precisa dos limites, ela precisa saber que tem alguém ali que é superior a ela, que a mãe é superior a ela, que o pai é superior a ela e que ela tem um espaço que ela pode ocupar. E esse espaço tem que ser muito bem determinado. Olha, meu filho, isso você pode fazer, aquilo você não pode fazer. Você não pode fazer aquilo porque você ainda não tem idade para isso, porque aquilo é muito perigoso, explicar os motivos. Mas a criança ela tem que crescer tendo a cerca dela. Tá? A criança por caráter inerente à criança, a criança é sempre desafiadora, né? Ela sempre vai buscar o limite dela. Se você fala, filho, não põe o dedo na tomada, a primeira coisa que ela vai fazer é ir na tomada, pôr o dedo e olhar para a sua cara e ver, daí, vou colocar. Ele falou que não, mas eu vou colocar. Ela testa a gente o tempo todo. A criança, quando ela é pequenininha, tem lá 1 mês, 2 meses, ela já testou a mãe. Ela conhece a mãe de uma maneira tão profunda que a própria mãe não tem ideia do quanto a criança conhece ela em 2 meses de idade. A criança com 2 meses, ela sabe que choro que ela tem que dar para a mãe ir, que choro que ela tem que dar para a mãe pegar no colo, que choro que ela tem que dar para a mãe entrar em desespero e que choro que ela tem que dar para a mãe chorar também. Ela sabe tudo isso. Né? A mãe acha que não, que é pequenininha, olha, tão pequenininha, não sabe nada, ainda sabe tudo. E a criança, lembra, é um corpo de uma criança. Mas é um espírito antigo que ocupa aquilo lá, com conhecimentos, com vícios, com qualidades. Se a criança acha o caminho de escravizar a mãe, ela vai escravizar. Ela vai escravizar. A gente não sabe. Aquele espírito que está ali presente naquela criança é um espírito que tem um certo afeto conosco, é um espírito que tem certo débito conosco, é um espírito que nós temos certo débito com ele. Está em contato 2 espíritos ali que a gente não sabe o passado. Mas a criança, normalmente, quando ela percebe que ela acha o caminho para dominar o território, ela vai dominar o território. Se os pais são permissivos, se os pais permitem isso, a criança domina o território. E uma família tem uma hierarquia. O que vira uma família que a hierarquia é assim, quem manda é a criança, quem obedece são os pais? Vira como o exército, quem manda é o soldado, quem obedece é o comandante. Não dá certo, né? A coisa começa a não andar direito. Então, a construção da família é algo que é passo a passo. É a criança pequenininha, com pouca capacidade ainda de andar, com pouca capacidade ainda de fazer as coisas, mas intelectualmente ainda já muito esperta. E os pais irem educando, irem moldando, irem observando as tendências que a criança tem e moldando, falando não 1 milhão de vezes. Pai e mãe fala não 1 milhão de vezes e tem que falar não 1 milhão de vezes. Talvez para cada 50 não que a gente fala um sim. Às vezes a gente fica até se sente meio culpado. Nossa, nada pode, né? Coitada da criança, tudo é não, tudo é não, tudo é não. Às vezes aquilo é importante para a criança depois, quando ela vira um adulto. Ela precisa conhecer que existe limite, ela não pode fazer tudo o que ela quer. Ela tem até um certo ponto para chegar. A criança que sempre recebe sim é um adulto com dificuldades de lidar com o patrão, de lidar com o esposo ou com o marido, de lidar em família, de lidar em sociedade. Porque muitas vezes na sociedade existe um não. Existe não, isso você não pode fazer. O teu chefe fala não, isso não. E aquela pessoa nunca lidou com não, tem dificuldades com relação a isso. Né? Então o pai complementa a família. Né? O pai, ele junto com a mãe, junto com a criança, complementa todos os laços da educação. Né? Então a família completa é a família que tem mãe, é a família que tem pai e é a família que tem filhos. Sejam biológicos, sejam adotivos, não importa. Mas é a família que tem pai, que tem mãe e que tem filhos. Bonita essa família, né? Todos sorridentes, todos alegres. Né? Será que é sempre assim? Será que a família é sempre assim? Sempre alegria, sempre felicidade? Às vezes não, né? Nem sempre é assim. Normalmente não é assim. A família tem os seus desentendimentos,
a família tem os seus atritos, a família tem as suas discussões, mas isso é normal. Mas não que para a gente se desentender, para a gente ter atrito, tem que ter guerra em casa, né? Gritaria, falta de respeito, palavrões e castigos físicos. Não tem necessidade, né? A gente pode opiniões contrárias são saudáveis, mas a gente tem que sentar e conversar, né? Então a conversa com a criança, a conversa com o parceiro, isso é o mais importante, é a melhor maneira que a gente tem de conseguir vencer as diferenças da família, vencer o que acontece no dia a dia, que toda família vai passar em algum momento ou outro por algum tipo de estresse, algum tipo de desentendimento, mas a gente tem a maneira correta de se fazer isso, né? Não é gritando na frente da criança, não é ofendendo o outro na frente da criança, não é ofendendo a criança, tá? Nós somos seres mais evoluídos que os animais, né? Ou dentro da escala hominal, estamos ganhando evolução, a gente pode hoje muito bem sentar para conversar, né? Controlar os ânimos e sentar para conversar. A criança toma isso aqui muito como exemplo, tá? A criança que cresce numa família de gritarias, de discussões, de desrespeito, de xingamento, para ela aquilo é uma família, e a família é assim. E é assim que ela vai tratar a esposa, o marido, é assim que essa pessoa vai tratar os filhos, porque para ela é assim, a família é desse jeito, né? Então é muito comum a gente ouvir, sabe, é assim mesmo, minha mãe foi assim, meu pai foi assim, é assim mesmo. E não é, né? A gente pode sempre melhorar, a gente pode sempre aperfeiçoar e fazer com que a coisa ande, né? Então aqui essa criancinha que nasceu naquela gestação planejada ou não, naquela maternidade planejada ou não, uma família bem estruturada ou não, está lá observando o pai e a mãe, né? Ela se coloca naquele momento como filho numa família e está observando o pai e a mãe. Ela vai crescendo e vai tendo suas capacidades de julgamento da própria família. Julga o pai, as atitudes do pai, julga a mãe, as atitudes da mãe e vai criando a concepção dela do que é a família. Né? A família cabe então ensinar. Você olha lá, como é que o gatinho ensina o filhotinho dele? Parece que está brincando de brigar, né? A gatinha pega, morde, imobiliza o gatinho, parece que está numa brincadeira de brigar. É assim que ela ensina o gatinho, a se defender. Tá? Se alguém for atacar, ela ensina o gatinho a se defender, a sair de uma imobilização, a correr, a fugir. É a maneira de ensinar. Então cabe aos pais um ensinamento. Tá? A gente não precisa ter esse tipo de ensinamento para o nosso filho. Nosso ensinamento é intelectual, nosso ensinamento é moral. É ensinar para o nosso filho que dá propina é errado. É ensinar para o nosso filho que dá gorjeta para o guarda que para, é errado. Quer dizer, é a educação moral. O nosso planeta carece de educação moral. Educação intelectual, a gente até está um pouco mais avançado que a moral, mas carece da educação moral. É isso que a gente tem que educar nosso filho. O que é certo, o que é errado. E o que é certo. Não é certo, depende de. Não, é certo, ponto. O que é errado, não é errado, depende de. Ah, olha, se um guarda me parou na rodovia por excesso de velocidade, a multa é R$380. Então, se eu der 100 para ele, eu economizo 280. Então, o errado passa a ser certo. Não, é errado, ponto. Tá errado, ponto. A gente vê hoje a crise de falta de conceito moral que o nosso país passa hoje. E por quê? Porque são pessoas que chegaram lá na frente com uma falha grande de educação moral. Não tem ideia, ou tem ideia, não sei, mas não sei se é falta de força na personalidade, mas o nosso país é um país, o brasileiro é um povo que carece muito de educação moral. A gente se corrompe com muita facilidade, a gente é todo certinho, né? Tudo certinho. Mas na hora que você está encurralado, às vezes você acha um meio de escapar ali pela maneira errada. Não tem firmeza de caráter. Né? Então a gente tem que passar para o nosso filho firmeza de caráter. Meu filho, isso é errado. Não importa se para você ser certo seja mais difícil. O teu amigo que colou na prova tirou 10. Você que estudou tirou 7. É muito mais difícil você tirar 10 estudando do que colando, mas nunca colhe. Isso é errado. Então, a firmeza de caráter tem que ensinar para o nosso filho, né? A firmeza de caráter. Isso é uma coisa que a gente leva para a gente. Eu lembro uma vez, quando eu estava viajando com a minha família, eu devia ter uns 10, 12 anos de idade, um policial rodoviário parou a gente e foi multar meu pai por excesso de velocidade. E convidou meu pai para sair do carro e falou, olha, vamos conversar aqui fora. Meu pai olhou para ele e falou assim, o senhor pode fazer o seu trabalho, pode fazer a multa e me entregar. Nunca mais esqueci isso. Eu tenho orgulho do meu pai ter feito isso, de não ter saído lá para ter deixado o dinheirinho do café e saído sem pagar a multa. Então a educação é o exemplo. Né? Então, falar educa, mas o exemplo educa muito mais. O teu filho vê os teus atos, isso faz com que ele sinta orgulho de você. Depois essa criança é a criança que vai te honrar,
que vai honrar o pai, que vai honrar a mãe, porque foi educado pelo exemplo, foi educado com orgulho. Diferente daquela criança que o pai fala que não pode fazer aquilo, mas ele faz. Meu filho, você não pode beber e dirigir, mas o pai bebe e dirige. Então, essa educação é uma educação falha, uma educação de boca para fora, né? E a gente tem que educar segundo cada um, né? A gente não pode querer que uma família que tem uma condição um pouco inferior eduque o teu filho como um filósofo. A gente tem que educar de acordo com o que o coração de cada um tem. A bondade está dentro do nosso coração. Então, educar com bondade, você pode ser rico, pode ser pobre, pode ser morar num país desenvolvido ou morar num país que não é desenvolvido. Isso está dentro do nosso coração. Educar com bondade, né? Quantas vezes, né, a mãe ali, perde o sono para cuidar da criança que está com febre, né? Se dedica, a dedicação que os pais têm com relação aos filhos, né? Da educação, do cuidado, né? Quantas lágrimas uma mãe não derramou pelo filho, quantas lágrimas um pai não derramou pelo filho, né? Então a criança que vem crescendo dentro de uma família bem estruturada, ela observa isso, que os pais se envolvem na educação, né? Que os pais privam de muitas coisas para dar em contato com ela, para ajudar aquela criança naquela educação. E a criança que nasce, que cresce nesse conceito, vendo o esforço dos pais, né, para tentar educar, para tentar fazer com que a família seja harmônica, é uma criança que vai te agradecer. É uma criança que vai te dar uma gratidão. É aquela criança que vai honrar o pai e que vai honrar a mãe. É aquela criança que, quando os pais estão na velhice, é aquele filho que vai ajudar, que vai acolher, porque o pai acolheu, a mãe acolheu quando era criança. Eu vou acolher também. Então, é o pai é o filho que cuida dos pais na velhice, é o filho que cuida da mãe na velhice, que realmente inverte o quadro, né? Um dia a gente é filho, o pai que cuida da gente, né? Um dia esse filho cresce, o pai envelhece e é a gente que vai cuidar deles, né? Então, olha como Deus, né, faz a vida. Uma hora você está numa posição, outra hora você está na posição contrária, depois você volta para aquela posição de novo, né? Então é hora de retribuir. Agora a gente vê assim, uma família que não se envolveu muito com os filhos, provavelmente os filhos não vão se envolver muito com a família depois, salvo se for bons espíritos, pessoas abnegadas, senão normalmente não vão abandonar, não vão se envolver. Aí são os pais que reclamam, daí, né? O filho reclama no começo, depois o pai reclama no final, dizendo que o filho não cuida, que o filho abandonou, isso e aquilo, né? Então, isso é a desestruturação da família, né? Mas o mínimo que a gente deve para os nossos pais, o mínimo é a gratidão. Tá? Agradecer por todo o tempo que cuidaram da gente. A gente não deve para os nossos pais julgamento. A gente, hipótese nenhuma, deve julgamento, julgar o meu pai. Meu pai poderia ter feito melhor, meu pai poderia ter feito mais, meu pai poderia ter feito aquilo que ele não fez. O meu pai fez o que ele pôde. Se ele errou, se ele deixou de fazer alguma coisa, se ele podia ter feito melhor, é ele que vai acertar as contas depois, com ele mesmo. E não eu que vou apontar meu dedo para ele para dizer para ele, olha, você errou, você fez isso, você fez aquilo. Porque eu sou filho dele, hoje sou pai também. E eu posso errar na educação dos meus filhos. Isso é uma responsabilidade minha. Tá? Então a gratidão a gente deve para os nossos pais e jamais o julgamento. Vocês podem ter certeza que, por melhor ou pior a educação que recebemos, deram o melhor que foi possível para o momento, deram o melhor que foi possível para a época, deram o melhor que foi possível fazer com que eles julgavam que foi o melhor para fazer, né? Costumo falar que pai e mãe sempre tem sempre tem uma diminuição da pena, porque pai e mãe, se erram tentando acertar, na maioria das vezes, né? Então essa é a família que a gente tem aqui na Terra, né? A gente nasce numa família, com pai, com mãe, com vô, com vó, a gente tem essa família aqui na Terra, né? Os pais recebem então os filhos com cuidado de educar, de fazer a criança crescer moralmente. Mas a gente tem, será que só essa família? Né? A gente tem o conceito da família na Terra. Será que a gente só tem essa família? O Espiritismo nos revela que não, que a nossa família é muito mais extensa que a família que a gente tem aqui na Terra, de vós, vós, tios, tias, irmãos, primos e primas. Nós temos uma família muito grande no mundo espiritual, né? Ao longo de todas as vidas que nós vivemos aqui na Terra, nós tivemos pais, mães, avós, avós, irmãos, tios, primos e primas. Alguns deles, espíritos que participaram da nossa família sem grande afinidade, mas grande parte deles, espíritos que participaram da nossa família por grande afinidade.
Então, os nossos avós que já morreram, os nossos bisavós que já morreram, os nossos pais de vidas anteriores que já morreram, constituem uma grande família do mundo espiritual, que vela por nós, que reza por nós, que nos ajuda, que nos intui junto com o nosso guardião, com o nosso espírito benfeitor. A gente tem uma grande família do mundo espiritual, que está torcendo para a gente poder vencer, para a gente poder prosperar, para a gente poder crescer, para a gente poder evoluir. Né? E nós também, depois que desencarnarmos, depois que morremos, vamos ter aqui os nossos filhos que ficaram aqui, que são pessoas que provavelmente são espíritos de afinidade. Eu vou querer, depois que eu morrer, da maneira que eu puder, se isso me for permitido, se eu tiver o mérito para isso. Né? Mas a gente tem uma grande família no mundo espiritual, muito maior do que a família que a gente tem aqui na Terra. Jesus vem então, quando Jesus veio 1500 anos depois de Moisés, ele veio aqui para tentar reformular os 10 mandamentos e ensinar de uma maneira diferente, transformou aqueles 10 mandamentos nesse daqui, ó, do amor. Tá? Amai-vos uns aos outros, faça ao teu próximo o que quer que os outros façam a você mesmo. Ponto. Aqueles 10 mandamentos se resumem em um mandamento só, né? O do amor. Não importa se a pessoa é teu amigo, teu inimigo, ame aquela pessoa. Né? Não importa se a pessoa é teu filho, é teu pai ou tua mãe, ame aquela pessoa. Né? Então, se eu acho que meu pai errou, se eu acho que minha mãe errou, não importa, eu tenho que amar. As pessoas têm as limitações, a gente tem a nossa limitação, as pessoas têm as limitações. Então Jesus vem aqui e fala, olha, agora o mandamento é o amor, é o perdão, é a tolerância, é a obediência e a harmonia. Então percebe que o amor é bom, né? O perdão é difícil, a tolerância é difícil, a obediência é difícil, né? Para se ter harmonia. Então a gente também tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que ser obediente também, a gente tem que saber perdoar também, a gente tem que saber tolerar também. O tema da palestra aqui é voltar isso para os nossos pais. A gente tem que saber amar os nossos pais, perdoar os nossos pais, tolerar os nossos pais. Ficou velho, ficou chato. Nossa, meu pai é insuportável, virou velho, ranzinza. Tem que ter tolerância. Ele já te tolerou muito. Adolescente, rebelde, achando que sabia tudo, que o pai não sabia nada, já te tolerou muito. Tolerância, tá? Obediência, tá? Para se ter harmonia. Se tem isso, a família tem harmonia. Muitas vezes a gente tem que fechar o olho e contar até 10. Muitas vezes a esposa tem que fechar o olho e contar até 10. Melhor do que ficar tendo aquele embate diário, né? Muitas vezes a criança, a gente tem que fechar o olho e contar até 10. Né? Tem que muitas vezes conversar sobre obediência. A criança não quer obedecer. É importante a obediência. É importante aquela criança que tem essa noção que ela não pode tudo. Né? Para que a família cresça aí harmônica, né? E aquela frase que eu falei, ó, é o dia que a gente desencarnar, a nossa consciência vai perguntar para a gente isso daí, né? O que fizeste com os filhos, né? Que lhe confiei os cuidados. Deus confiou aos nossos cuidados um espírito para que a gente cuidasse daquele espírito. Se a gente teve o privilégio de ser pai e de ser mãe, é porque a gente tinha condição de ensinar de ser pai e de ser mãe. Se a gente não tivesse a menor condição de ser pai e ser mãe, não seria. Né? Então, como diz, a gente nunca tem uma cruz maior do que aquela que a gente pode carregar. Se a gente teve uma missão de ser pai e de ser mãe, é porque a gente tinha condição para isso. Aí depois a gente vai ser cobrado. Não vai ser cobrado por um Deus julgador que vai apontar o dedo para a gente e falar o que você fez com os filhos que lhe confiei os cuidados. Você foi um pai bom, você vai para aquela porta ali. Ó. Se você foi um pai ruim, você vai para aquela outra porta ali que está cheia de fogo lá dentro. Tá? Não é isso. A gente vai... Nós mesmos vamos responder essa pergunta. A gente vai sentar e a gente vai ver o que foi que a gente fez, o que foi que a gente poderia fazer, ter feito melhor, ter feito pior. É a nossa consciência que vai cobrar a gente. Então, quem realmente é a nossa família? Né? Quem são realmente os nossos pais, os nossos irmãos? Na verdade, a nossa família maior todos nós somos irmãos. Nós temos um único pai, que é Deus, e tudo que Ele criou é tudo irmandade, todo mundo irmão. Então, é uma grande família, uma grande irmandade. Na Terra, a gente ocupa alguns papéis nesse teatro. Ora a gente vai ocupar o papel de pai, ora vai ocupar o papel de mãe, ora vai ocupar o papel de filho, ora vai ocupar o papel de filha, e esse teatro está constantemente mudando. Mas na grande família espiritual, somos todos irmãos. E devemos o respeito um ao outro, devemos, né, a concordância uns aos outros. Né? Então, depois que esse filho, que veio daquela família, que gestou, que a mãe e o pai criaram, como conseguiram da melhor maneira possível, cresceu, virou adulto, teve sua própria família. Chega um dia em que o corpo cansado para de funcionar. Quando o corpo cansado para de funcionar,
a gente não vai ser recebido pela nossa família espiritual. Então, os espíritos que nos são afins, muitas vezes um parente que você se lembra, a tua avó, a tua mãe, o teu pai, muitas vezes um espírito que você não se lembra, mas que tem uma afinidade, faz parte da tua família espiritual. Então, a gente tem uma família aqui, mas a gente tem uma família muito maior aqui, ó, que vai receber a gente, que vai amparar a gente, que vai ajudar a gente, que vai ajudar a gente a o quê? Né? Que vai ajudar a gente a refletir, a aprender. Agora, uma pergunta que cabe: para onde a gente vai depois que a gente morre? Né? A gente vai para o céu ou a gente vai para o inferno? Então, depois que a gente deixa o nosso corpo físico, né, que vai ser recebido pela nossa família, que muitas vezes está perto da gente, mas a gente não consegue ver, a gente pode ir para um lugar, pode ir para outro lugar, pode ir para um monte de lugar. Né? Então, depois que a gente morre, não tem só o céu e o inferno, né? Tem um monte de lugar que a gente pode ir. Agora, para onde a gente vai? É para onde mandaram a gente? Olha, você vai para aquele ali. Ó. Agora você foi bom, você vai para esse aqui. Para onde a gente vai? A gente vai para onde a gente tem que ir. Para onde a gente vai conseguir fazer as coisas. Se uma pessoa que morre com um rancor muito grande, um coração ruim, uma pessoa cheia de mágoa, cheia de ressentimento, cheia de dívidas, quando ela morrer, quando ela liberar o corpo físico, liberar o espírito dela, ela vai para um lugar onde vai ter pessoas iguais a ela. Que muitas vezes pode ser um lugar assim. Não quer dizer que neste lugar aqui, ó, essas pessoas queridas não estejam do teu lado. Vão estar. Mas esse lugar é um lugar tão pesado que às vezes a gente não consegue ver. A gente não consegue sentir. Mas quem colocou a gente nesse lugar foi uma pessoa só. A gente mesmo. Agora, uma pessoa já com um coração melhor, aceita, resignada, né, que tem uma leveza de espírito, muitas vezes quando ela morrer, o corpo espiritual dela às vezes ia para um lugar assim, ó, tá? Mais bonito, mais interessante. Mas quem foi que colocou ela lá? Ela mesma. Né? E para que a gente vem para cá ou para cá? Para aprender e para refletir. Se eu venho para cá, é porque esse lugar tem coisas para me ensinar. Se eu venho para cá, é porque esse lugar tem coisas para me ensinar. A gente nunca vai para o lugar errado. A gente nunca vai para o lugar errado. Uma vez, numa palestra do Haroldo, ele contando uma história, ele fala: uma pessoa desencarna, vai para o mundo espiritual e já quer logo uma audiência com Jesus. Fala: eu estou aqui nesse lugar aqui, não gostei, eu quero falar com Jesus. Quero que ele me explique aqui por que eu estou aqui, por que eu não estou lá. Então, todo espírito ele quer estar num lugar onde não é o lugar dele. Né? Fala: se um espírito que não é tão evoluído assim, mesmo que ele fosse levado à presença de Jesus, em primeiro lugar, ele não ia nem conseguir ver Jesus. Porque o padrão vibratório é tão diferente que não consegue nem ver. Se um espírito que está em fase de aprendizado é colocado numa reunião de espíritos muito superiores, primeiro, os espíritos superiores não falam, comunicam pelo pensamento. Então, a reunião de espíritos superiores é aquele silêncio. Aí o espírito que é mais inferior já vai ficar chateado porque ele quer falar, mas lá ninguém fala. Aí vai dar meio-dia, aquele espírito inferior está com fome, quer comer. Mas o espírito superior já não come mais. Ou seja, a gente está onde a gente tem que estar. Se a gente fosse estar no lugar dos espíritos superiores, a gente ia atrapalhar e não ia ser legal para a gente, nem ia ser legal para eles. Então, se a gente está aqui ou se a gente está aqui, é porque esses lugares são os lugares corretos para a gente estar e esses lugares têm coisas para a gente refletir e aprender. Então, a gente vai com toda a calma do mundo, todo o tempo necessário refletir sobre tudo que a gente fez aqui na Terra. A paternidade, a maternidade, quando foi filho, quando foi pai, o que fez, as atitudes, refletir. Tudo que a gente fez. E quando a gente refletiu bem, que a gente levantou tudo que a gente poderia ter feito melhor, a gente recebe uma bênção de Deus. Tá? Que fala assim, olha, a própria pessoa agoniada, ela clama pela reencarnação. Me deixa voltar para eu corrigir os erros que eu fiz. Me deixa voltar para eu poder melhorar o que eu poderia ter feito melhor e não fiz. E a gente recebe, né, uma bênção, a bondade divina, a gente recebe esse presente. Tá? Ok, então a gente começa a ser preparado para voltar. A nossa família espiritual começa a nos ajudar a encontrar, em primeiro lugar, uma família para a gente aqui na Terra. Então, as tuas provas, as tuas expiações, o que você tem que fazer para melhorar, cabe melhor se você nascer numa família
assim ou assado, com pais assim ou assado. E essa família espiritual começa então a procurar e a preparar a nossa reencarnação, buscando uma família que possa nos acolher. Muitas vezes essa família que nos acolhe, acolhe por livre e espontânea vontade, espíritos bons que vão falar, não, pode trazer esse espírito para dentro da nossa família, que a gente se compromete em cuidar, né? Então a gente assume uma responsabilidade muitas vezes, né, daquela criança que vem. Então a nossa família espiritual então nos ajuda a encontrar uma família, uma vida melhor, e a gente recebe então uma nova chance. A gente volta para a carne de novo como filho, tendo passado nessa terra pelo papel de filho, pelo papel de pai, vivido as duas faces da moeda, e volta de novo como filho para tentar melhorar, para tentar ajustar, para tentar ser melhor, para tentar evoluir melhor. Então o mecanismo da família, assim como o mecanismo criado por Deus, ele é perfeito, perfeito. O que acontece com a gente é o que tem que acontecer mesmo. O que cabe a gente é o esforço da melhora. É querer todo dia melhorar, é querer todo dia fazer o que eu posso fazer para ser melhor. Se eu posso ser melhor, por que não ser? Mas às vezes estou com preguiça, vence a preguiça, vence a preguiça. Quem vai ganhar é a gente aqui, e não aqui. Ok? É menos coisa para refletir, é menos prova para passar, é menos coisa para vencer, né? Então, a família espiritual então nos prepara novamente para uma nova vida na carne, para uma nova família carnal, para que tudo aconteça de novo. E vai acontecer sucessivas e sucessivas e sucessivas e sucessivas vezes até a gente aprender, até a gente cair na real, até a gente conseguir avançar. A gente vai voltar para a carne ainda mais 100, 200, 300, 400, 1000 vezes se for necessário. Mas a gente pode voltar na carne 5. Depende de quem? Da gente. Né? Pessoas especiais aqui na Terra, muitas vezes, eu não preciso mais encarnar aqui nesse planeta de provas. Muitas vezes já em planetas melhores, para dar sequência na sua evolução. Mas, contrapartida, pessoas que vão voltar para cá, ainda muitas vezes até aprender. A pressa é nossa. Tá? Deus dá as condições. Dá a vida, dá o aprendizado, dá a força de bondade e dá aqui, dentro do nosso coração, o conceito do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é mal. A gente nasce com esse conceito dentro da gente. A gente tem que despertar para isso. A família cabe parte desse papel. Depois a nossa livre vontade, nosso livre-arbítrio cabe o resto do papel. E a gente recebe então essa nova chance de volta e de aprendizado. Então quando a gente fala de família, olha de quanta coisa a gente fala, né? Não está envolvido só pai e mãe, está envolvido pai e mãe, um planejamento lá atrás do mundo espiritual, que achou aquela família, que colocou a gente lá, que fez a gente passar por tudo, depois passar por tudo de novo, invertendo os papéis para chegar até lá. Eu gostaria de terminar essa palestra com um exercício mental de gratidão de pai e mãe, pedir para todos fecharem os olhos. E esse pensamento vai para onde estiver o nosso pai, e esse pensamento vai para onde estiver a nossa mãe. Eu vou pedir que todos, de olhos fechados, imaginem na sua frente o seu pai e a sua mãe. Vou pedir agora que todos nós abaixemos os nossos olhares em posição de respeito ao nosso pai e à nossa mãe, que hierarquicamente aqui na Terra são superiores a nós. Fizeram tudo o que foi possível, deram o seu melhor. E como não nos cabe julgar as atitudes dos nossos pais, eu peço agora que levantemos o nosso olhar e miremos o rosto dos nossos pais. E do fundo do coração, vamos dizer a eles: obrigado, meu pai. Obrigado, minha mãe. Eu sei que vocês fizeram tudo o que estava ao alcance de vocês. E que esse pensamento, então, vai chegar ao seu destino, vai chegar ao nosso pai, vai chegar à nossa mãe. Essa gratidão, muito importante, o senso de gratidão aos nossos pais, isso é muito importante.
E o mínimo que a gente deve é a gratidão. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção.